Paz do Senhor, igreja. Amém? Irmãos, só deixa eu colocar meu cronômetro aqui, irmão, senão eu me perco, tá bom? Eu tenho um recado para vocês. E ele é simples. Mas durante essa semana, quando eu preparava essa palavra, quando eu meditava nessa palavra, né? E eu venho meditando nela alguns dias e algum tempo já. Deus falou assim: Leandro, não esqueça de relembrar os meus filhos que eu os amo. Deus ama você, igreja. O Espírito Santo ama você. E eu não ousei perguntar a Deus: por que, Senhor? Lembrar algo tão simples, algo tão visível, tão palpável, o seu amor para cada um de nós, né? Deus falou: só diga a eles o quanto eu os amo. Deus ama vocês imensamente, imensurável, a ponto de entregar seu filho para morrer por mim e por você. Deus te ama. Eu não sei te explicar, eu não sei porquê, mas o Espírito Santo te diz hoje: Deus te ama imensamente, imensurável, incalculável. Deus ama você. Então, se você está triste, se você está preocupado, que o seu coração seja motivado por esse amor, por esse grande amor de Deus por você. Amém? Recado entregue, recado dado. Deus vai te abençoar. Edificando o altar de adoração, e eu fui pensar um pouco sobre como estava o meu altar. Deus trouxe a lembrança do apóstolo Paulo aos irmãos de Romanos, a recomendação, a exortação que ele faz a eles. E aí nós vamos meditar sobre esse trecho de Romanos 12, 1 e 2. E eu gostaria de ler o texto novamente com vocês. Portanto, irmãos, eu rogo a vocês, pelas misericórdias de Deus, pelo amor de Deus, que vocês se ofereçam em sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o culto racional de vocês. Paulo ainda vai ressaltar algo muito importante para a igreja cristã dos nossos dias e de todos os tempos, né? Não se amoldem ao padrão deste mundo, mas se transformem pela renovação da sua mente. E o final, para que vocês sejam capazes de experimentar e comprovar a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Paulo vai trazer essa orientação para nós, para a igreja de Cristo. O apóstolo Paulo, na carta de Romanos, ele faz esse apelo poderoso, irmãos, para que os cristãos vivam de maneira que agrade a Deus, oferecendo suas vidas como um sacrifício vivo, santo e agradável. Nesse trecho existem muitos ensinos, mas aqui eu gostaria de destacar que nós somos convidados a construir um altar de adoração em nossos próprios corações. Nós somos convidados, e eu ouso dizer aqui que nós somos convocados a construir um altar de adoração em nossos próprios corações, por tudo que Deus é, por tudo que Deus fez e por suas grandes misericórdias, pois elas não têm fim. O fato de eu e você estar aqui hoje é fruto da misericórdia de Deus, amém, igreja? Se não fosse ela,
você aqui não estaria. Eu também não, né? Altar é um símbolo muito significativo nas Escrituras. No Antigo Testamento, ele era um lugar onde o homem encontrava Deus através de sacrifícios e ofertas. Graças a Deus, hoje, em Cristo Jesus, nós não precisamos mais de altares físicos, nem de sacrifícios de animais. Por que, igreja? Porque Jesus foi o sacrifício perfeito por mim e por você. Hoje, no entanto, eu e você somos chamados a construir um altar espiritual em nossas vidas. Isso é de suma importância nos nossos dias. E Paulo faz essa ressalva, esse convite, essa exortação. Onde nossa adoração seja expressa por meio de uma entrega total e constante a Deus. Romanos 12, versículos 1 e 2, ele vai nos ensinar como essa adoração deve ser vivida, destacando que ela envolve sacrifício, transformação e renovação. Paulo faz questão de enfatizar isso. Envolve sacrifício, transformação e renovação. Aqui nós vamos aprender que a verdadeira adoração, ela não é apenas frequentar cultos, igreja, ou cantar louvores bonitos como esse que nós cantamos. Mas a verdadeira adoração, edificarmos um altar em nossos corações, requer oferecer a nossa vida inteira como um culto a Deus. Em Romanos tem muitos ensinos, mas eu gostaria de destacar esse ensino que eu trouxe para vocês aqui. E aí Paulo vai trazer o segredo para que nós possamos edificar um altar que agrade a Deus. Paulo vai trazer pontos importantes aqui, irmã. Paulo vai dizer que o nosso altar, ele deve ser edificado como um sacrifício vivo. Nós somos convidados a oferecer as nossas vidas como um sacrifício mesmo. Como aquele animalzinho que foi sacrificado diante do altar. Eu e você, nós somos convidados a oferecer as nossas próprias vidas. Sua vida tem valor? Sua vida tem valor, igreja? Você é valioso ou não? Quem é pai aqui? Quem é pai? Pergunte para o seu filho se você é valioso ou não. Quem é mãe aqui? Pergunte para os seus filhos se você é valioso ou não. Como sacrifício, a nossa vida deve ser oferecida a Deus. Diferente do Antigo Testamento, olha isso aqui, igreja. Deus não deseja nada morto. Deus não quer nada morto. Mas Deus deseja uma vida consagrada a Ele. Deus deseja um sacrifício que seja ativo e dedicado ao seu serviço. Deus deseja e Deus merece a nossa própria vida. E Paulo está dizendo, pelo amor de Deus derramado a vocês, o que vocês mais têm de valor, ofereçam a Deus como sacrifício vivo. É isso que Deus espera. Quando Deus fala de sacrifício, quando Deus fala de altar de adoração, o que oferecer ao Senhor por seu tão grande amor? O que entregar ao Senhor por tudo aquilo que Deus tem feito em mim, igreja? A não ser aquilo que eu mais tenho de valor, a minha própria vida, dedicada, consagrada, ativa a Deus,
para que Deus use conforme o seu querer. Paulo está dizendo: eu rogo a vocês. O Espírito Santo está dizendo hoje: eu peço a vocês, igreja, que ofereçam as suas vidas a Deus, consagradas, separadas, santificadas no altar de adoração. Edifiquem as suas próprias vidas na presença do Senhor. É isso que nós temos a oferecer, e é isso que nós devemos oferecer. Deus merece o nosso melhor. Paulo evoca a ideia de sacrifício sobre o altar para demonstrar como nós cristãos devemos cultivar um relacionamento profundo com Deus. Deus quer de nós o mais sincero relacionamento. Deus espera de nós que tenhamos contato com Ele constante. Deus não se nega, igreja, em momento algum em descer aqui. Deus não se nega em momento algum em caminhar com você. Mas Deus espera de você um sacrifício vivo. É o que nós temos que fazer. Paulo está dizendo: pelo amor de Deus, porque Deus é um Deus misericordioso, ofereçam as suas próprias vidas diante do altar de Deus. Edifiquem o altar de vocês em uma vida de relacionamento com o próprio Deus. E é claro, igreja, para termos relacionamento com Deus, é preciso renunciar às nossas próprias vontades, os nossos próprios desejos, para que possamos buscar uma vida de santidade que agrade a Deus. Primeiro, o ensino de Paulo: ofereçam suas próprias vidas como um sacrifício vivo. O que nós estamos sacrificando no altar de Deus hoje? O que você tem oferecido no altar de Deus hoje? E eu não vou cantar aquele cântico, né? Que você veio fazer aqui. Eu não tenho guitarrista aqui, senão nós íamos cantar. Que você veio fazer aqui. Responda, igreja. Tem promessista aqui? Não tem? Que você veio fazer aqui. Que você veio fazer aqui. Só os mais antigos vão saber agora. Aleluia. Eu vim para louvar a Deus. Aleluia. Aleluia. Eu não sei cantar, igreja. Eu vim para louvar a Deus. Vida no altar de Deus. Vida edificada segundo a vontade de Deus. Vida no altar de Deus. É o que Deus merece. É o que Deus espera. É o que Deus usa. Sacrifício vivo. O segundo ensino, igreja, é que toda essa oferta, ela deve ser de forma racional. Não é de qualquer forma. Não é uma adoração de qualquer forma. É uma adoração com entendimento, com sabedoria, com discernimento das coisas de Deus, das coisas que Deus é, daquilo que Deus espera. Para edificarmos o nosso altar, nós precisamos ser conscientes, inteligentes. E Paulo vai dizer assim: quando você oferece sua vida em santidade, você agrada a Deus, mas faça isso de uma forma consciente. A adoração que Deus busca, ela é uma adoração intencional. Se você vem hoje aqui buscar a Deus, você deve ser intencional com Deus. Você deve entender aquilo que Deus é, aquilo que Deus espera de nós. Nós não podemos vir aqui de qualquer forma, ou achar que estamos na presença de qualquer Deus. Não. Ao cantarmos louvor, nós devemos ser intencional, termos a intenção de estar aqui. Para os jovens, adolescentes, é querer estar aqui. É entender o que acontece nesse culto e por que nós cantamos louvor, por que nós adoramos, é querer estar.
E o mais importante, igreja, ao edificarmos o nosso altar, ele deve ser baseado na verdade. E quem é a nossa verdade? Jesus. O nosso culto deve ser sobre Jesus. Isso é racional. Você veio aqui adorar a Deus. Você veio aqui buscar a presença de Jesus. Isso é adoração com entendimento. Ela envolve a nossa mente, o nosso coração e as nossas ações em harmonia com a vontade de Deus. O seu altar, o meu altar, precisa ser edificado na palavra de Deus. Não abra mão da palavra de Deus. A palavra de Deus nos revela o caminho, a vontade, e nós temos que ter a palavra de Deus em nossos corações. A nossa adoração não deve ser emocional apenas, mas ela deve ser uma decisão deliberada de viver para Deus. Se você decidiu viver para Deus, foi baseado pela palavra de Deus, não pelas emoções. A fé vem pelo ouvir a palavra. Edifique o seu altar na palavra de Deus. Sem ela não há adoração. Isso é ser racional, isso é ser intencional. Não tem como erguermos um altar, não tem como ser adorador ao Senhor sem a palavra desse Deus. Nós precisamos da palavra de Deus. Precisamos viver o estilo de vida de Deus. Isso é ser racional. Ao edificarmos o nosso altar, nós precisamos entender, igreja, que há coisas que nós não podemos apresentar diante do altar do Senhor. Quando nós oferecemos um sacrifício racional, nós precisamos entender que no nosso altar, na nossa vida, há coisas que não podem estar na nossa adoração. Nós precisamos abandonar o pecado. Nós não podemos edificar a nossa vida, nós não podemos entregar a nossa vida se ainda estivermos amarrados ao pecado. Quando somos conscientes disso, quando nós entendemos isso, o nosso altar é edificado na presença do Senhor. Pergunta para nós hoje: você tem adorado ao Senhor com um fruto de entendimento? Você está aqui adorando ao Senhor porque você quer, porque você o conhece, baseado na palavra de Deus? Como está o seu altar hoje? Como está a sua vida hoje? E já finalizando, igreja, Paulo fala mais uma recomendação. Muita coisa Paulo fala aqui, né? Mas ele vai dizer assim, que só é possível edificar um altar de adoração verdadeiro a Deus se houver transformação e renovação de mente. Versículos 2. A verdadeira adoração envolve uma transformação que começa de dentro para fora. Não há altar a Deus, não há vidas entregues a Deus, se não houver essa transformação. Se não houver na sua vida, na minha vida, frutos de arrependimento, uma transformação genuína, em vão estaremos aqui, igreja, todos os sábados.
se não houver uma transformação genuína, em vão Deus estará aqui todos os sábados. Paulo está dizendo aos romanos: gente, eu rogo a vocês, eu peço a vocês, transformem as suas vidas pelo poder do Evangelho. Vivam de forma que as suas vidas deem frutos, de dentro para fora. Na presença de Deus é de coração. Se não for de coração, não vai surtir efeito. Se não formos transformados pela palavra de Deus, verdadeiramente nada acontece. Não só aqui na igreja, mas no nosso dia a dia. Prestem atenção na transformação que o Evangelho tem causado na vida de vocês. O crente não nasce de um jeito e ele morre do mesmo jeito, não. Ele é transformado pelo poder da palavra de Deus e assim deve proceder todos os dias. A palavra de Deus deve renovar o nosso altar todos os dias. E essa transformação sou eu que produzo, eu que permito. Se o seu coração não pertencer a Deus, nada mais pertencerá. Paulo está dizendo: se vocês não se permitirem ser transformados pelo poder do Evangelho, o mundo transformará vocês na sua pior versão. Paulo vai dizer assim: renovem a sua mente dia após dia. Se permitam ser mudados pelo padrão de Deus, não pelos padrões do mundo. Por que Paulo disse isso, igreja? Porque o mundo está louco para que você assuma os padrões dele. E tem muita gente, infelizmente, tem tentado edificar o seu altar segundo os padrões do mundo. E o pior, igreja, tem tentado oferecer esse altar segundo os padrões do mundo para Deus. Nós não podemos e não devemos ousar ter essa atitude. A nossa vida, o nosso altar deve ser edificado segundo os padrões de Deus. E entendermos qual é a vontade de Deus vai nos alinhar com aquilo que Deus espera de nós, com a verdadeira adoração. A nossa mente deve pensar nas coisas de Deus. Você é músico? Tem músico aqui, não? Tem músico aqui? Tem levita aqui? Tem adorador, não? Nós somos tentados constantemente, né? Por aquele louvor legal, por aquele solo legal que aquela música tem. E muitas vezes nós queremos, nem observamos a letra, né? Mas muitas vezes nós precisamos entender que aquilo não agrada a Deus. Aquela atitude não agrada ao Senhor. E é preciso ter a mente renovada para que os padrões de Deus se encaixem em nossas vidas. Falei dos músicos, não que os músicos andam errados por aí. Eu sou músico. E muitas vezes eu tentei moldar a música nos padrões do mundo e trazer para a igreja.
E aquela música era massa, aquela música era legal, tinha solo de baixo e tudo. Eu não sabia fazer, mas eu queria fazer. E aquilo não encaixava, e aquilo era um padrão do mundo. E o pior de tudo, eu pegava e dizia: Deus, está aqui. É isso que o Senhor merece, está aqui. Deus está dizendo: cara, você precisa entender qual é a minha vontade. O meu padrão é totalmente diferente. A sua mente precisa ser renovada. Para edificar um altar a Deus, para encontrar a vontade de Deus, você precisa ser renovado pela palavra do Senhor. Paulo está dizendo isso. Nós não podemos entrar diante da presença de Deus como nós estamos hoje, moldados pelo mundo. Por isso Paulo vai dizer: cuidem da sua mente, para que ela se renove todos os dias aos meus padrões, a minha forma de agir, a minha forma de ser. Assim o seu altar será aceito diante da presença de Deus. Como nós estamos sendo moldados, igreja? Como o seu altar está sendo moldado? Você está se permitindo ser moldado por Deus? Pela palavra de Deus? Ou nós estamos sendo moldados pelos costumes do mundo? Essa reflexão os romanos tiveram que fazer. Essa reflexão nós somos obrigados a fazer quando nós lemos Romanos 12. E em toda a nossa vida, até Jesus voltar, como está o seu altar diante de Deus? Para nós aplicarmos em nossa vida, e nós já estamos finalizando, trouxe aqui alguns conselhos para você edificar o seu altar. Pode ser, não? Que se conselho fosse bom, não se dava. É verdade ou não? Se vendia. Quem é bom conselheiro? Você, Anne? Não é? Eu não vou vender conselhos para vocês. Eu vou falar segundo a palavra de Deus. Se você deseja edificar um altar de Deus para que a adoração seja genuína, consagre o seu dia a Deus. Antes de começar, dedique ao Senhor uma vida de oração. Oração não serve só para fazer pedidos a Deus. Oração serve para conhecer a vontade de Deus para as nossas vidas. Edifique o seu altar sobre uma vida de oração. Renove sua mente com a palavra de Deus. Medite diariamente nas Escrituras para alinhar os seus pensamentos com os pensamentos de Deus. Filhos da promessa. Não há altar de adoração sem as palavras de Deus, sem a palavra de Deus. Esse aqui é legal também. Façam escolhas que reflitam a vontade de Deus. Em cada decisão, pergunte se isso glorifique a Deus. Pergunte se de fato você, ao escolher o que você está fazendo, você está sendo um sacrifício vivo a Deus. Para edificar o seu altar, cultive uma vida de gratidão. Reconheça as misericórdias de Deus. Muitas vezes nós nos desmotivamos muito fácil, né? Não é assim? Porque nós estamos olhando pelas motivações erradas. Nosso coração deve ser motivado pelo amor de Deus, pela misericórdia de Deus, que é o fato de nós não sermos consumidos. Quando nós cultivamos uma vida de gratidão a Deus,
nós conseguimos edificar um altar a Deus, conseguimos entregar o que de mais valor nós temos a Deus. O amor de Deus, igreja, é a motivação correta para você estar aqui hoje. A verdadeira adoração, irmãos, é muito mais do que cânticos ou momentos específicos. É uma vida inteira entregue a Deus. Não é esse momento, é a sua vida. Deus não vem aqui pelos seus louvores, Deus vem aqui pela sua vida. Oferecer a nossa vida como sacrifício e permitir que a nossa mente ela seja renovada pela palavra de Deus. Agora sim, você estará pronto para experimentar qual é a boa e agradável e perfeita vontade de Deus para a sua vida. Sem um altar de adoração edificado na palavra, em santidade separado, você não irá experimentar aquilo que Deus tem de melhor para você. Paulo deixou essa frase para o final, para nos incentivar a viver, a buscar aquilo que Deus tem para nós. Deus é bom. Deus é bom, igreja. É aqui que vocês dizem amém. Deus é bom. O tempo todo Deus é bom. É bom viver a bondade de Deus. É bom ou não é? Deus é misericordioso, igreja. É ou não é? Você já se pensou viver a perfeita vontade de Deus? Desfrutar imensamente daquilo que Deus tem para nós? É uma atitude nossa, é um dever nosso nos apresentar com tudo que nós somos diante de Deus. Que possamos oferecer tudo o que somos, toda a nossa vida, diante do altar de Deus, permitindo que Ele nos transforme, que Ele nos use para que o seu nome seja glorificado. A verdadeira adoração não é algo que fazemos ocasionalmente, mas quem nós nos tornamos de fato em Cristo Jesus. Como está o seu altar hoje?